dia, amigos. Estamos aqui com mais uma edição do Colunas e Notas e o Carlos Sirne do meu lado. Bom dia. E a nossa convidada de hoje nos enche de alegria, Maria Lúcia Candeias, crítica teatral. Bom dia, Maria Lúcia, tudo bom? Bom dia, tudo bom, e vocês? Tudo ótimo, Maria Lúcia. Maria Lúcia, a gente ficou muito surpreso quando a gente deu uma pesquisada para poder conversar com você hoje e descobriu que você começa a sua vida profissional por outro caminho, a música, né, Maria Lúcia? Pois é. Então, conta um pouquinho pra gente, senão a gente fala. Eu cantava desde os 3 anos de idade. Uhum. Minha mãe tocava piano, me botou para aprender piano, não deu certo. Aí eu quis aprender violão e comecei a aprender violão com 7 anos, 8 anos de idade. Com 16 eu já dava aula. E dei aula até o seguinte, meus amigos viraram cantores, etc. E eu não virei, estava no lugar certo, na hora certa, porque não era para ser isso. Aí, quando eu entrei na escola, eu resolvi ser crítico, para ser crítico, fazia jornalismo. Só que eu detestei os professores de jornalismo e adorei os de teatro. Então eu fui para o teatro. Tá, mas vamos voltar um pouquinho na música, essa tua colocação de que os meus amigos se tornaram cantores. Quem eram esses amigos exatamente, mano? Não, na época, assim, a gente tinha uma turma enorme de músicos. Taiguara, o Toquinho, o Chico também fazia show com a gente. Era um bando de gente. A gente fazia o fino da bossa, um pedaço que não aparecia na televisão. Uma entrada, pré-show. Uma entrada para quem estava lá para assistir Elis. Para o cara acalmar e depois ia assistir Elis. E aí nós íamos embora, porque nós não éramos filmados. E a gente tocava lá e tudo e tal. E também tinha um programa, Primeira Audição, que era do Horácio Berlin, que a gente também cantava e coisas assim. Gente, então a gente está aguardando uma biografia, porque você deve ter histórias maravilhosas para contar, inclusive desse período, né? Foi muito rico. Ela cantando a gente já até ouviu por causa daquele CD que ela lançou. Eu dei para vocês? Eu dei, Maria Lúcia, você mandou entregar em casa 2. Seu passado lhe condena, nós temos o CD. Nós condena, e você fez eu lembro que você fez um show que era desculpe se eu estiver enganado, mas é a minha lembrança, era uma festa de despedida da casa que você morava. Você fez uma festa, né? Fez um show, chamou alguns amigos e mudou da casa depois do show, né? Eu achei na época isso muito bonito. Carlos, a Maria Lúcia estudou com quem? Deixa eu ver aqui o que tem. Bom, ela fez o curso na ECA, né? Começou fazendo jornalismo, daí se bandiou para o teatro. E com Celso Nunes. Não, querido, me dá isso aqui um pouquinho. É assim. Está escrito aqui. Eu sei, não está errado, mas é que o que eu queria dizer é que ela foi aluna do Geraldo Cunha e do Theo de Barros e depois foi dar aulas na academia do Roberto Menescal. Professora junto com a Wanda Sá e a Nara Leão. Conta um pouquinho disso pra gente, Maria Lúcia. Bom, a Wanda é minha prima. Sim. Daí a minha ligação com o Roberto, porque o Roberto era amigo dela. Então a gente fazia meio uma união Rio-São Paulo, porque eu ia na casa dela, conhecia os músicos do Rio, ela vinha da minha, conhecíamos no São Paulo e a gente enturmava todo mundo. Imitava a Nara nisso. Sim. Mas nunca tive a mesma importância que ela, é claro. Mas na academia do Menescal eu falo porque é chique isso, porque na verdade eu fiquei 2 meses lá, que eu percebi que não ia adiantar dar aula lá. Porque ou bem eu mudava para o Rio, ou ia perder meus alunos em São Paulo e não ia conseguir outros. Então, mas foi legal, porque o método do Roberto, o método do pessoal, todo mundo foi aluno do Marcir Santos. Sim. Não só, mas são tantos. E o Marcir Santos é que deu, o pessoal aprendeu violão, aprendeu harmonia com ele. Então, a minha harmonia também foi aprendida indiretamente do Marcir Santos. E todo mundo da Bossa Nova. Todo mundo da Bossa Nova. Vem num período de uma efervescência musical que o Brasil acho que nunca repetiu. Não com a abrangência, né? Eu discuto um pouco isso, sabe?
Outro dia o meu filho me falou, porque a bossa nova era uma música de alta classe. Era. Então, nesse sentido, a música popular ficar uma música mais erudita, entre aspas, Sim. sem dúvida a bossa nova foi campeã disso no Brasil. Teve também um cidadão chamado Heitor Villa-Lobos e outros parecidos. Tá? Agora, se você pensar que eu para falar estou ruim porque eu não lembro. Tem uma moça que foi mulher, a namorada do... Ah, meu Deus. De quem? Bossa Nova. Não. Muito anterior, que fez o primeiro chorinho. Pelo menos assim, de alta classe, que todo mundo ficou sabendo. Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga. E a Chiquinha já é muito anterior a isso, e a música dela era mistura já disso. Sim. Eu não vou dizer que a Bossa Nova foi a única e foi... Já existia isso. Não, sim, é verdade. Mas a Bossa Nova veio aí com a influência do jazz, como dizia o Carlinhos Lira, e a batida do João, que diz que não é do João, que é do... Cada um fala uma coisa. É verdade. Maria Lúcia, quando você vai para o teatro, você lembra de alguns dos seus professores naquela época, lá da ECA? De teatro, lembro. Tem professores que eu tinha paixão absoluta. O primeiro era o Anatol Rosenfeld, que eu digo que é o meu Deus escolar. O Anatol nunca foi professor da USP, porque ele tinha horror desse negócio. Ele tinha sido saído da Alemanha por causa do judaísmo, ele já tinha mestrado, ou doutorado, cujo tema era... Enfim, ele era sempre de teatro. E ele tinha certo medo dessas coisas, então ele não aceitava ser contratado, sabe? Entendo, tem alguma ligação com o Estado. E aí ele deu aula lá, mas não ficou o tempo todo. De repente, eu já tinha saído quando ele saiu. Bom, em 73 ele morreu também, eu entrei lá em... Em 73, você? Não, 73... Você se forma em 73, ele morreu em 83, eu não sei, enfim. Aí eu sei que também eu tinha loucura completa, paixão pelo Décio Almeida Prado. Porque a gente teve sorte de dar teatro brasileiro com ele. E a coisa que ele me ensinou mais perfeita, que faz falta para ele ensinar para todo mundo, ele com aquele peso que ele tinha das coisas que ele dizia, é que intelectual pode ser divertido, sabe? Verdade. Não precisa ser chato, né? Não precisa ser chato. Não precisa ser metido e mostrar que sabe tudo. Pelo contrário, vai tirando sarro, vai não sei o quê. E isso eu aprendi com ele, que foi um grande aprendizado na vida. E quando você sai da ECA, você é convidada pelo Celso Nunes para ir dar aula na Unicamp. É o seguinte, o Celso tinha duas pessoas para dar história do teatro. Uma foi aquele moço simpático que morreu, eu vou esquecer, a primeira pessoa que morreu de AIDS. Oh, meu pai. Bom, me pegou. Enfim, ele já morou fora, não sei o que, ele morreu de AIDS. E a outra era a que deu aula lá também, mas não de história do teatro, porque ela não quis. Agora também. Tá bom. Já morreu também, já não lembro mais. Enfim. Bom, mas na época ela achou ótimo que eu desse aula no lugar dela. Então eu entrei para dar aula de história do teatro lá. Era estética e história, teatro ocidental louco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 módulos. Mas ele não deixava eu dar todos. Tá. Então o que acontece? Queria pôr o Márcio Aurélio lá, que eu respeitava muito, era meu amigo, e botei a Neide Veneziano. Ele para dividir, não, a Neide eu indiquei. Isso. Botei, não, o Márcio não vai dar aula de interpretação, ele vai entrar comigo aqui, porque o Celso que dá. Só que o Celso se enchia de dar. Então, na verdade, ele acabou mais segurando a barra do departamento e depois o Márcio Aurélio até abriu, porque o Celso era muito influenciado por Stanislavski e Grotowski, que eram maravilhosos, indiscutivelmente. Mas o Márcio tinha uma formação ligada ao Brecht. Então tem os alunos que achavam que eu não conhecia Brecht,
Porque eu não dava, porque o Márcio dava. E a ligação até hoje do Márcio Aurélio é muito forte com a Alemanha, né? Ele dirige vários espetáculos lá. Bom, e aí você se torna uma das mais importantes críticas de teatro, né? Você escreveu de 85 a 91 na revista Isto É, no jornal Gazeta Mercantil de 96 a 2006, gente, 10 anos, e hoje você escreve no site Aplauso Brasil desde 2005 e na newsletter Colunas e Notas, muito obrigado, desde 2009. Tá? E também quem me publica é o blog do Dudu, mas isso é muito pouco lido, né? A Fernanda Teixeira, que é muito minha amiga. Sim, a Fernandinha, uma delícia de pessoa, e o blog do Dudu é uma delícia. Na verdade, o Dudu é o cachorro da Fernanda, então o blog é do isso que Dudu. Eu não pus, eu achei... Não, mas eu não pegava mal. Gente, não, é uma delícia. O Dudu é um cachorro erudito, gente, é um salsicha erudito, né? Fernando, um beijo para você e pro Dudu. Você tem 2 livros editados, né? E é o Duas Tábuas e uma Paixão, o teatro que eu vi, que são as suas críticas de 97 a 2002, foram selecionados pelo José Simões de Almeida Júnior para a coleção Aplauso da Imprensa Oficial. E vocês Sim, editavam. Isso, e que foi publicado em 2006, e agora a razão da gente ter esse papo gostoso, que é o novo livro da Maria Lúcia, A Fragmentação da Personagem. Ah, tá lá? Ah, que bom. Maria Lúcia, fala um pouquinho desse teu trabalho, por favor. Bom, esse trabalho é um trabalho que era muito maior do que, né? Porque coisa de tese você capricha em mínimos detalhes e tal. E com o tempo a gente conseguiu dar uma sintetizada e tirar muita coisa que era importante como tese, para tentar fazer um livro que pessoas que não sejam necessariamente intelectuais de teatro consigam ler. Na verdade, você torna mais acessível, né, a leitura. Porque eu aprendi isso também com o Dr. Décio. Então eu também, e com a vida em geral, que eu comecei a gostar de dar aula para quem tem primeiro ano e trocar tudo em miúdos. Então eu tenho umas teorias loucas, eu não vou falar. Que os intelectuais não trocam em miúdos para não atrapalhar a democratização da cultura por uma defesa de seus cargos. Eu acho que eu concordo, mas enfim. Mas eu tenho a impressão que é um terreno, no complicado. Mínimo, muito complicado para entrar, e também é uma questão histórica no Brasil, né? Se você não elitiza e você populariza e você dá mais acesso à cultura, você tem um povo melhor, não né? É só no Brasil. Não é só no Brasil. Não, no Ocidente. No Oriente eu não sei como nada. Meu teatro ocidental, sim, já está escrito que não é Oriente. Mas não tem teatro brasileiro. Quem dava aula de teatro brasileiro era a Neide. Eu sempre dei teatro norte-americano e europeu. Esse ocidental é isso. Sim. Mas então, vamos falar um pouquinho mais do livro. Então, a fragmentação da personagem, quando eu comecei a estudar, era um texto era um tema muito complexo. Então eu comprei livro fora, fiz... E aí e o Jacó, que orientou a tese. Jacó Klintovitz, da editora... Ginsburg, Jacó Ginsburg, da editora Perspectiva. Exatamente, professor da ECA. Isso. Ele dava aula de estética. E que criou a mais notável editora no Brasil de livros voltados a teatro. Não é voltados só ao teatro. Ao estudo. Ao estudo das artes, ao estudo sério das artes, cujo mercado é muito restrito. Muito restrito. Então ele sempre se falou mal dele, porque ele não pagava bem, mas não podia pagar bem, não tem mercado. Ele conseguia botar esse também, não tem tanto mercado assim. Fiz uma coisa mais parecida para pegar mais áreas. E morri de rir que no lançamento o Theo de Barros e o Luiz Roberto Oliveira foram comigo. E eu falo, vocês não vão comprar esse livro, porque esse livro é assim, assado, assado. Né? Não, os dois quiseram na mesma hora que eu falei da Gestalt, eles não sabiam. Maria Lúcia, eu queria te agradecer a presença, muito obrigado. Gente, o livro está à venda nas livrarias, editora Perspectiva. Maria Lúcia, muito obrigado. A gente volta já já.
Obrigado a vocês. Oi, eu sou a Andréia Nóbrega. Toda quarta-feira, às 14 horas, eu estarei aqui com o programa Humor com a Andréia, com vários convidados, aqui na Clique TV. Toda quarta-feira, às 14 horas. Olá, meu querido telespectanauta, mistura de telespectador com internauta. Você tem alguma coisa melhor para fazer na sexta-feira, não? Já pensou em despirocar? Peraí, deixa eu ver. Você já despirocou hoje, meu senhor? Ele tá meio tímido, então se você quer perder a timidez, despirocando toda sexta-feira, às 2 horas da tarde, comigo, Jorge Paulo. Então temos um encontro marcado sexta-feira, às 2 da tarde, hein? Despirocando. Oi, estamos de volta para o segundo bloco do Colunas e Notas e agora com Cris Nicolotti, que veio falar sobre o seu espetáculo Véspera, em cartaz no Teatro Itália. Oi, Cris, boa tarde. Ai, gente, que delícia estar aqui com vocês. Não é? Em primeiro lugar, delícia. Obrigado. Com vocês, adorei. Obrigado. Mas gente que entende de teatro, né? Gente que vai a teatro, gente que discute teatro. A gente Isso gosta. É tão bom. Você não está aqui para cobrir pauta, tá? É para falar mesmo do seu espetáculo. pode ficar à Isso. vontade. Estou aqui não. Gente, deixa eu só dar uma parte. Nós nos conhecemos desde o longínquo ano de 1983. Desde a época que o meu cabelo era preto. E eu era bem mais magro. Você também. Cris, é uma coisa que eu nunca esqueço, digamos assim, da nossa história. A gente fez a logomarca de uma academia de dança que você tinha na Paulista. E no dia da inauguração, coincidia com o último dia de testes do Chorus Line. E as pessoas chegaram na academia da Cris com o long playing. Aqui a gente tá vendo. Pois é, não, calma que você não tem nem noção do que vem por aí. E vieram algumas pessoas para a academia com aquele disco importado, porque não tinha nacional, lindo, custava uma fortuna, puseram na picape da academia. De vulgo vitrola, né? E eram as pessoas que tinham feito o teste e já sabiam que tinham passado, entre elas uma menina alta, magra, bonita, de Campinas, chamada Dona Cláudia Raia. Era Maria Cláudia, na época era Maria Que Cláudia. reproduziram as coreografias ali na frente da gente do teste que tinham feito. Você lembra disso? Lembro. Nossa, Que festa aquilo, hein?
ensaiar a música, de saber a coreografia de coros lá, tan, 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 era assim a coisa mais brilhante, mais esfuziante que podia existir, passando ou não passando no teste, né? Sim. Mas todo mundo sabia fazer a cartolinha, né? Era bárbaro. Mas foi muito bom. Era E bárbaro. com tanta gente... bom, então vamos parar de falar do passado. E como é que tá a véspera? Ai, véspera tá muito interessante, é bonito. Em primeiro lugar, é um espetáculo muito bonito, plasticamente muito bonito. O cenário eu acho que é acertadíssimo em todos os sentidos. E véspera é a véspera de algo, né? O que sentimos a véspera. No caso da peça é uma véspera de Natal. De um Natal que, enfim, pouco importa, podia ser de carnaval, de aniversário, de qualquer coisa. E o Tadeu de Pietro, que é um grande amigo, um grande ator, Jussara Moraes, Silvia Lourenço e Rafael Maia. Esse texto é da Camila Appel, que é o segundo texto dela. Deixa eu dizer quem ela é filha. Claro. Da dona Leila Assunção, gente. E a Leila fica lá em cima, né? Que é uma responsabilidade da Camila. Porque tem essas cobranças, né? Tem. Opa, Filha de Marília Pena tem que ser uma baita atriz. Sim. Não pode Nossa. querer ser uma... Não, Né? não. Enfim. E é um texto muito bem escrito, muito inteligente. É o dia que os satélites se suicidam. Então nós Legal. ficamos sem energia. Então, ou seja, ficamos nós e nós. Ou seja, sem internet, sem nenhuma fuga Nada. virtual, não é? Sem luz, sem internet, sem televisão, sem geladeira, sem celular, sem nenhuma comunicação. E a doida da mãe resolve que não está nada acontecendo e que ela vai continuar com a véspera de Natal. Né? Exatamente. Ela Então, fez rabanada? Porque Natal pra mim, gente, tem que ter rabanada. Desde que eu assisti Meu Pé de Laranja Lima. Perdão. Não tem rabanada nas novelas de Natal, meu Não, Deus. nós tomamos sopa. Nossa. É todo espetáculo tomamos uma sopa. Bom, pelo menos estão com a refeição garantida. Garantido. O problema é durante o espetáculo. E a sopa? A sopa sobe, desce. A sopa tá quentinha, pelo menos. Não, gelada. Sempre, porque quando ela tá quente, até começar até o terceiro Sim, sinal sim, já gelou. entendi. Mas nós temos um truque que eu não vou dizer também, não vou confessar aqui Tá. tudo, né? Aham. Depois eu te conto o que é a sopa. Mas enfim. Você tá rindo, a gente assistiu aquele, como é que era? Sábado, domingo, segunda-feira com a Anissete, o Você Paulo assistiu? Vilar. Ela fazia um ragu de carne em cena. Ah, dá pra fazer. Se tivesse um fogão, dá pra fazer. Mas ela fazia você- mesmo. Mesmo. A plateia sofria. Você porque ficava aquele morria cheiro de fome, comida. porque eles cozinhavam, cortavam, botavam na panela, você via a maravilhoso. fumaça subindo. E ficava um cheiro E aí os medonho. amigos iam, hoje a gente vai ver a peça da Anissete. Coma antes de entrar no teatro. Era um Que sofrimento. inferno. É muito bom. Eu gostaria de Nossa. fazer uma coisa assim. Escuta, Cris, me diz uma coisa. Você estava fazendo o tango, bolero e tchá-tchá-tchá antes, Isso. né? Aí você estava fazendo o Malhação. Aí, Da novela. aí eu entrei pro Brado Retumbante, Uhum. que foi lindo, uma experiência brilhante. um Todo assunto- mundo que participou Nossa. elogia tremendamente. Todo né? mundo, todo mundo. Infelizmente foram só 8 capítulos. É, foi 8 super capítulos, curto. foi uma microsérie. Um assunto que eu compreendo não sustentaria uma novela com o nosso público, infelizmente, mas assim, lindo, né? Com câmera de cinema. Sim, o era assunto, outra o roteiro, linguagem. outra linguagem. Depois do Brado, eu já entrei em Tapas e Beijos, né? Que eu faço eu casei essa semana com o Chalita. Ah, felicidades. Maridaço. Felicidades. E sou sogra do Djalma. Olha. Mas é um elenco assim maravilhoso. Então. É muito gostoso de fazer. Muito, muito prazeroso de fazer. E esse horário geralmente rende uns textos mais divertidos, né? Uma coisa mais leve, mais... E tem uma matemática, uma mecânica, né? O humor de Tapas e Beijos diferente de outros, né? A graça vem do texto, Sim. né? Então, e os textos são maravilhosos, os roteiros são, eu acho, geniais, né? Do Cláudio Paiva. E véspera, essa loucura, fiz tudo junto, né? Calhou, sabe quando cara, você fala assim, ou você não faz nada, Lady Murphy, ou tudo aparece à mesma hora. Sempre vai ser assim, não vai mudar nunca. Então foi uma loucura, passei 3 meses de internação, porque a Eva, que é o meu personagem de véspera, é a flor da pele. É uma mulher que sangra o tempo todo. Então, sabe, como é que eu vou dizer? É uma mãe de família que se nega a perceber o externo.
E tem mensagens assim, uma atrás da outra, fantástica, é muito bonita. É uma tragicomédia, não é só triste, tá? Vai, não sair de casa pra ver coisa triste, não, bobagem, tem que sair de casa pra ver teatro, né? Então dá pra rir, sim, tem umas coisas picantinhas. Tem uma coisa divertida divertida, acho super interessante, que a gente estava conversando agora antes de entrar, que é aquela coisa de você não cair na comédia escrachada de novo. Sim. Pra tirar um pouco aquele estigma da pessoa que só faz comédia, só sabe fazer escracho. Porque em teatro eu comecei com coisas sérias, com personagens mais densos. Aí aconteceu uma época, né, que foi uma fase longa de comédia, que tudo, pode falar a palavra aqui? O vai tomar no cu, que foi assim, ela é engraçada. Aliás, tanto pode falar o que ela já disse, mas na verdade, há um tempo atrás, era só ligar o rádio que ela mandava tranquilamente, né? Não, continua mandando, continua né? mandando. Porque todo dia tem um motivo a mais pra você mandar, né? Não é? Principalmente politicamente, enfim. Abafa. Eu lembro que nós estávamos no Curta Santos, acho que umas 2 edições atrás. E o show de abertura era você com esta temática. E eu lembro que você olhou pro, digamos assim, o alcaide municipal, que foi meu colega de banco de escola. E que é a pessoa que já era muito séria lá no banco da escola. Ele sempre foi sério, assim, seríssimo, né? E eu lembro que ele fez assim, tum. Deu uma subida de sobrancelha, manifestação eu estava dele. Sentado de lado, porém, né, dava para ver. Eu falei, agora vai. E ele tem hirsutas sobrancelhas, uma delas levantou e abaixou. Achei maravilhoso. Mas você sabe que isso é uma delícia, né? Eu, quando entrei quando comecei a viver a vida do Manuel Carlos, eu vinha de teatro, já feito várias participações aqui, ali, mas assim, uma novela inteira era... Então eu depois já falei, meu Deus, de cabeça baixa, né? Porque... Ai, se me reconhecer por causa do vai tomar no cu, vão achar que eu só falo besteira, vão achar que eu sou oca, Gente, Denis Carvalho botava o volume total, então assim, todos os estúdios tocavam e toca, e é o máximo, as pessoas... Mas escuta, as pessoas também sabem que essa interjeição, vamos chamar assim, tinha um fundo político muito absurdo e era num momento muito apropriado. E por isso que eu digo, esse momento não passou. Não, e eu temo que não passe. Sempre vai ter uma perna, uma coisa para puxar. Essa história do Cachoeira, por exemplo, só para citar. O que você pode, que interjeição, que adjetivo você pode usar quando vê o indivíduo, então aquela história da CPI, o cara mudo, quer dizer, aquilo... Não tem outra coisa pra dizer. Não dá pra gritar, ai que lindo, né? Vai, entendeu? Eu acho que é o máximo. O pessoal pede outro, mas fala, não tem. Eu acho que vai tomar no cu é o limite. Não tem pior do que ali, entendeu? O vai tomar no cu está sendo dito como obra de arte. No caso, ele tem uma interação socioeconômica, teve mais de 100 cultural. milhões de acessos no YouTube. Não é 100 milhões de acessos. Ou seja, não é pouca seja, coisa. Um pouquinho menos da metade da atual população brasileira. E vamos reverter esse número em votos, senhores políticos. A coisa está ficando muito séria, porque está sendo averbada, inclusive, né? Escuta, Cris. Por isso que a gente precisa de teatro, para pensar. De teatro, para rir. Eu vi uma frasezinha no Face, maravilhosa. O teatro foi, eu não vou lembrar agora exatamente a frase, o primeiro Rivotril e o primeiro Prozac, a primeira forma encontrada para livrar o ser humano da angústia. Ou então para trabalhar a sua angústia. É verdade, porque em véspera, por exemplo, você se vê, você se identifica, então você ri, tem coisas que você gargalha, daqui a pouco você... Sabe, é um texto que surpreende o tempo todo e você não consegue não se ver. Quando você se vê, que é o delírio pro ator, pro diretor, pro autor, é quando você traz alguma coisa. Você vai levantar daquela cadeira, vai sair pela porta, mas você vai levar para casa dentro de você alguma coisa que você está precisando trabalhar, pensar. Não é autoajuda, não é psicanálise, não é nada disso, mas eu acho que é um momento de transformação. E véspera lida disso. E rola um pouco de catarse, né? Quer dizer, o cara... Porra, não sou só eu que passo por isso. Não. Não sou só eu que tenho esse... Exatamente. Isso me então, incomodando, a Eva tem pânico, a Eva tem medo de perder as coisas, a Eva
Nossa, mente, ela entra numa loucura que não é loucura. Há uma grande polêmica entre nós do elenco, com a autora, e é ótimo ter essa liberdade que você tá com o autor do teu lado, né? Tipo, ela não é louca, né? Ela não é louca, pra mim ela é a mais lúcida. E tem gente que vê, nossa, como ela é louca. Eu falo, será? Cris, Mas é lindo. eu queria agradecer a tua... Já acabou? Não, eu queria... Não, falta o serviço Não, da a gente peça. tem que dar o serviço da peça. Mas o papo já acabou? Não, mas isso é pra você voltar, você não Isso é pra entendeu? você tá. voltar. Vai ter segundo. A gente vai ter segunda rodada. Gente, imagina. véspera tá no Teatro Itália, Avenida Ipiranga 344. Só pra dizer, é no Edifício Itália. E... O Edifício Itália é aquele que tem o Terraço Itália, no metrô República, entendeu? Então o centro tá tranquilo, não tem violência, vai falar Tá, assim, já que você botou a geografia do prédio, deixa eu só dizer uma coisa, gente, não peguem o elevador. Porque é no subsolo, o teatro. Se você no subir, não vai achar. Você pode até ficar baratinado com a vista, é linda, mas vá pra baixo, depois você se baratina. E é muito gostoso ali andar no centro. Olha, o horário, gente, sexta e sábado às 9 da noite. E domingo às 7. Não tem complicação de meia hora de pé de pá. Sexta e sábado às 9, domingo às 7, horário legal. Se você preferir ver o Faustão, também não tem problema. Cada um... Não, e tem um lance legal que eu acho divertido. Aquela história da primeira sexta-feira tá valendo. A primeira sexta do mês, o ingresso é Com gratuito. certeza. Com certeza. Moçada, primeira sexta do mês, o ingresso é gratuito. Não dá pra perder, não tem desculpa. É um espetáculo bonito, muito bem dirigido pelo Hudson Senna, muito bem escrito. Juca de Oliveira, a Leila Assunção, as grandes feras do teatro estão indo e estão amando. Então, ele é feito assim, de alma. A gente perde um Gente, quilo, pode ir? Vou responder, porque não vou ter que falar aquela Vai frase. usar a Gente, música. ó, desculpa se... Posso pedir desculpa se ficou um pouco de crochê, tricô demais, né? Ficou uma coisa assim meio lanofix. Tá, mas é que... Ai, coisa antiga. A gente Olha, é eu não antigo. vou nem falar. Eu queria agradecer a tua presença, Cris, muito obrigado. Eu que agradeço, A gente está aqui com a adorei. nossa porta de correr aberta para você, tá Que bom? bom. Tá, e a gente volta já já. Obrigado. Tô esperando vocês lá. Oi, eu sou a Andréa Nóbrega. Toda quarta-feira, às 14 horas, eu estarei aqui com o programa Humor com a Andréa, com vários convidados, aqui na Clique TV. Toda quarta-feira, às 14 horas. Olá, meu querido telespectanauta, mistura de telespectador com internauta. Se tem alguma coisa melhor pra fazer na sexta-feira, não? Já pensou em despirocar? Peraí, deixa eu ver. Você já despirocou hoje, meu senhor? Ele tá meio tímido, então se você quer perder a timidez, despirocando toda sexta-feira, às 2 horas da tarde, comigo, Jorge Paulo. Então temos um encontro marcado sexta-feira, às 2 da tarde, hein? Despirocando. Oi, eu sou a Andréa Nóbrega. Toda quarta-feira, às 14 horas, eu estarei aqui com o programa Humor com a Andréa, com vários convidados, aqui na Clique TV. Toda quarta-feira, às 14 horas.
Bem-vindos de volta ao Colunas e Notas. E, Carlos, ontem a gente teve a grata satisfação, né, de estar presente à abertura do Inédit, o Festival de Documentários Musical de São Paulo, já em sua 4ª edição, lá no Museu da Imagem e do Som. E a gente pediu, por favor, que a pessoa que está aqui conosco no estúdio viesse. Tão tocado a gente ficou. Porque ontem aconteceu a estreia, além de ser a abertura do festival, aconteceu a estreia do Lira Paulistana. O filme de abertura. A Vanguarda e a Vanguarda Paulista, que é um documentário falando desse espaço mágico que era o Lira Paulistana ali na Teodoro Sampaio, que só quem conheceu entende. A gente era a quarta parede, a gente não cantou, não tocou. Não, mas a gente assistiu, né? A gente teve a sorte de ter presenciado algumas coisas lá. E a gente pediu para o Riba de Castro estar aqui hoje para falar um pouco desse documentário. Gente, Riba de Castro, que nos fez voltar ontem ao passado, 30 anos atrás. Ontem a gente envelheceu 30 anos vendo aquelas imagens e sentindo uma saudade danada. Boa tarde, Riba, obrigado por estar aqui conosco. Você está morando na Espanha, né? Sim, estou há 22 anos na Espanha. Há 22? Eu venho bastante no Brasil, todo ano eu venho aqui. E me diz uma coisa, Riba, quando é que começou o projeto de fazer o Lira? O Lira Filme, né? O Lira Filme, né? Eu quando estava na Espanha, recebi a triste notícia da morte de Itamar. E naquele momento, claro, pensando no Itamar, foi inevitavelmente pensar no Lira Paulistana, porque o Itamar surgiu ali praticamente, né? E nesse momento eu comecei a pensar na possibilidade de registrar aquilo que havia passado de tanto importante dentro da música brasileira, da música paulistana. E comecei a escrever um livro, na verdade. Comecei a escrever um livro, estava trabalhando naquele momento na televisão ali em Madrid, mas não pensava na possibilidade de fazer um documentário, porque estava vivendo fora, fazer um documentário em outro país. Já é complicado no mesmo país. Imagina, né? Com um oceano no meio. E comecei a escrever o livro, e quando, claro, comecei a abrir o meu baú de memória, meus arquivos que eu tinha, cartazes, discos e tal, e comecei a me dar conta que eu tinha muito material e que eu tinha levado esse material para lá e não sabia por quê. Não sabia por que eu havia guardado, né? Teria uma importância para mim sentimental, simplesmente. E escrevi o livro e em seguida percebi que ia ter uma certa dificuldade de lançá-lo, porque a gente não está mais investindo no papel impresso, né? É um custo muito alto, existe uma resistência. Um certo medo nessa inversão. E eu, como estava trabalhando já há tempos no audiovisual, então eu digo, por que não um documentário, né? Vamos enfrentar. Então, comecei um ano seguinte a fazer o documentário. E para minha grata surpresa, comecei a contatar todos contentíssimos, não? Contentíssimos de poder participar desse projeto. Foi uma receptividade maior do que eu esperava, né? E também com uma surpresa de ter um vasto material de arquivo feito pelo Fernando Meirelles. Feito pelo Fernando Meirelles. As gravações. A gente não tem um trecho que a gente possa exibir? Tem um clipe que a gente vai passar, que na realidade é o trailer. É o trailer, Que a gente vai passar. Um, dois e lá vão os três. A Lira Paulistana já criou fama. Criou fama, ofereceu fama. Tá viva. Porque é parte da história de São Paulo. É parte da história de muita gente interessante em São Paulo. É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. O clima engana, a vida é grana em São Paulo. O Lira foi um divisor de água e muito importante para o que eu faço hoje, o trabalho que eu desenvolvo hoje. Uma das casas mais importantes que eu já passei na minha vida. Lira Paulistana. Foi mesmo.
na grande cidade me realizar, morando num BNH. Na periferia, a fábrica escurece o dia. O Lira Paulistana para mim é como um berço musical, né? Porque a gente começou junto praticamente. Foram anos de ouro, né? Foram momentos de uma esperança natural, assim, era uma sensação muito boa. Mas eu me lembro daquela época com muito carinho, e tudo que eu fiz hoje na minha vida e tudo que eu realizei, eu aprendi no Lira e aprendi naquela época. Já criou fama. Ah, eu quero isso de novo. Olha pra isso. Gente, hoje passa no Cine Olido às 16 horas e na quarta-feira no Cine Sesc, na próxima quarta no Cine Sesc. Que horário? Às 19 horas. Às 19 horas. Olha, Pera um pouquinho só. O Riba vai estar lá, não vai? Na quarta-feira? Nas duas sessões, então. Vai estar presente nas duas sessões, e mais uma galera que ontem não estava no MIS, eu digo do documentário, né, participantes do documentário, porque estavam gravando uma chamada para o Metrópolis. Por exemplo, então hoje é a sessão que vai estar todo mundo. Leve um Kleenex. Eu precisei ontem. Não, é muito legal, porque é um período muito pouco lembrado da história da música, principalmente da música paulistana. É um período recente, muito recente. 30 anos. E você dá de cara com aquelas pessoas envolvidas, que algumas delas você nem sabia que estavam envolvidas nessa história. Por exemplo, Fernando Meirelles, a gente sabia do Olhar Eletrônico, sabia do trabalho que ele fazia, mas nunca se tocou de que o Olhar Eletrônico era praticamente em frente ao Lira e que eles se tropeçavam toda hora. Mas ele tinha muito material. Mas também não se tocou porque não era para se tocar. Era uma coisa que estava acontecendo e ninguém estava prestando muita atenção. Era um movimento que não era um movimento e hoje é um movimento. Não é isso, Riba? Eu creio que não foi um movimento, mas foi uma movimentação. Uma movimentação. Muito forte. Muito forte. Eu acho que o Lira teve eu não sou nada místico, mas acredito que as coisas, às vezes, para acontecerem, os astros conspiram. Conspiram, né? Uhum. A gente estava saindo do momento da ditadura. A gente já via que a ditadura não tinha mais futuro e que a gente podia já começar a se expressar. Então o Lira surge nesse momento. No momento que a música popular brasileira vinha naquela música chata, MPBzona, medalhona, né? E de repente o Lira foi o catalisador desse movimento. Eu achei muito interessante no documentário, e eu comentei durante a projeção, todo mundo dizia assim, a gente descia a escada, era um buraco, era escuro, descia, e eu falei, mas eu nunca me senti descendo para um calabouço ali, pelo contrário, a gente descia para ascender. Não era isso, os shows eram os shows eram maravilhosos, as pessoas tinham na época, uma verdade nova a ser dita de uma maneira muito... O divertido é que não era nada proposital, as coisas foram acontecendo. Aconteceu de ter o Língua, de ter o Romo, o Premê, tudo... Itamar, aí de repente estava Titãs, Joelho de Porco... Falamos muito da vanguarda paulista, né, que é o que mais aparece nessa história, mas ainda pode esquecer do movimento do rock. Pois é, exato. Titãs, o Traje, Cólera, Inocentes. E todos esses grupos, na época de vanguarda paulistana, estouraram praticamente no Brasil todo e alguns no exterior. Então, Deus do céu tem as coisas bem divertidas, né? Tipo, começou a tocar em tal lugar, amanhã a gente vai ser muito famoso e não aconteceu nada. Era muito bom isso. A indústria fonográfica estava toda no Rio, né? Sim. Em São Paulo, a gente, para se impor um pouco, tivemos que criar nossa própria produção independente. E é aquilo que vocês falam, quer dizer, produção independente que hoje qualquer um faz em casa com um teclado e um computador.
Era um inferno fazer um compacto simples, era uma coisa absurda, né? Eu sempre achei isso muito interessante que você falou, a indústria fonográfica toda no Rio por causa da paisagem, porque o dinheiro todo é de São Paulo. Bom, mas não, isso para televisão, para cinema, Mas os escritórios eram sempre lá, né? Não, eles ainda continuam de certa forma lá, porque a vista é linda, gente, eles acham, né? Mas o dinheiro é daqui, tá? A vingança do bastardo. Mas então, Riba, e você já estreou aqui o documentário em São Paulo ou já foi visto lá fora? Não, a estreia ontem foi a primeira projeção aberta a público. Tá. Foi a primeira. E vocês vão lançar isso em DVD, né? Já tem planos de... eu tenho uma coprodução com a TV Cultura, que me cedeu algumas imagens, a gente faz um acordo e eles vão comercializar dentro do selo deles, eu imagino. Isso eu não tenho ainda tanta informação. Muito bacana. Mas é isso, eu fiz esse filme com o mesmo espírito do Lira, né? Foi um trabalho meu. Bom, como eu disse antes, se fosse Itamar Assunção, diria às próprias custas. Mas como eu não tenho o talento de Itamar, eu digo às próprias custas dos amigos. Isso! Não, e é muito legal aquilo que você coloca no final, o último letreiro, que é aquela história de que não tem incentivo nenhum, foi feito tudo à base de colaboração. Eu pensei, digo, se a gente fez tudo o que fez naquele momento, nessa sem base, apoio, né? por que eu não consigo fazer um documento contando essa história com o mesmo... Por que eu vou estar buscando lei de incentivo, quando naquela época nós fizemos tudo isso sem lei de incentivo nenhum, sem patrocínio nenhum? Inclusive porque era tão incipiente esse tipo de processo das empresas que nem teria, você ia perder tempo e não ia conseguir fazer. Ia ter que ir atrás de alguma secretaria. E vai parecer piegas, mas eu acho que quando se faz com a alma pura e o coração a gargalhar, a coisa flui, né? Escuta, Riba, me diz uma coisa. Eu fiquei muito feliz ontem de ver todas aquelas pessoas ali felizes, contentes, e o filme foi aplaudido por 10 minutos. E eu vou fechar esse bloco desse jeito. Assistam, quarta-feira, hoje às 16 horas no Cine Olido. 17, às 17 horas no Cine Olido. E às 19 horas, na próxima quarta-feira, no Cine Sesc. Riba, eu vou te convidar, a gente vai dar a agenda. É isso? A gente vai falar a agenda. Isso, vai falar a agenda. Tá. Eu queria agradecer o apoio dos nossos apoiadores, os restaurantes. Os restaurantes Santa Clara, tá? Na Rua dos Pinheiros 746. Ao Empório São João, na Cozinha Brasileira, Rua dos Pinheiros 456, e a Dona Maria na Cozinha, é a dona do restaurante, ela fica na cozinha mesmo, viu, Riba? Na Rua Deputado Lacerda Franco, 186, em Pinheiros. Gente, a Laserland, Blu-ray, DVD, CD, vinil, lá na Avenida Rebouças, e ao Colunas e Notas, mar.ca@uol. Gente, um abraço. Riba, obrigado pela presença. A gente volta na próxima sexta-feira.